Oi, gente, esse é o ArchiCast número 173, meu nome é Adilson e em dezembro a gente comemora o Dia do Arquiteto Urbanista. E além de celebrar a profissão e mostrar a todos do que somos capazes, a gente também reflete sobre o que somos e o que queremos para o futuro. Um campo de atuação que vem aumentando bastante ao longo dos anos, nossa responsabilidade é cada vez maior e as reflexões também. E além disso tudo, a gente precisa nos atualizar com as novas tecnologias e leis que sempre fazem parte do nosso trabalho. Com tantas questões envolvidas, ainda somos apaixonados por essa profissão que tanto nos orgulha. E para conversar sobre isso, a gente tem aqui alguns convidados que vão ajudar a gente a refletir sobre isso. Primeiro, deixa eu apresentar a Vanessa Paiva. Ela é arquiteta urbanista pela Faculdade Dom Pedro II, pós-graduada em desenho urbano pela Unifran e desde 2010, com seu escritório Paiva e Passarini Arquitetura, desenvolve projetos residenciais de alto padrão e empreendimentos residenciais e atualmente desenvolve projetos urbanos focados em mobilidade urbana, sustentabilidade e inovação. E ela também é diretora da ASBEA, Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura. Boa tarde, Vanessa. Obrigado pela sua presença aqui. Boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui de novo com vocês nessa troca, que é uma delícia, né? Sim, muito bom, obrigado. Quem está aqui também com a gente é o Felipe Guerra. Felipe Guerra é arquiteto, sócio do escritório Jaime Lerner Arquitetos Associados, desenvolve projetos em diversas escalas no Brasil e exterior, além de ser cenógrafo e diretor de arte para diversas empresas e festivais como a Chili Beans, Rede Globo, Coca-Cola, a Roca, entre outras várias. Boa tarde, Felipe. Obrigado pela sua presença aqui. Boa tarde a todos. Fico super feliz de poder compartilhar aí uma conversa, um papo bacana com vocês. Boa tarde, Adilson, Cristi e Vanessa. Espero que a nossa tarde seja bastante agradável. Muito bom, obrigado pela sua presença. Está aqui também a Cristi. A Cristi é graduada em propaganda, tem MBA em marketing pela FGV, é especialista em neurociência com ênfase em neuromarketing digital pela UP. Hoje ela é head de marketing da Roca Brasil Cerâmica. Boa tarde, Cristi, seja bem-vinda de volta. Olá, Adilson, tudo bem, Lili? Bem-vindos, Felipe, Vanessa, um prazer ter vocês aqui junto com a gente. Obrigada de novo pelo convite, Adilson. A gente que agradece. Para conversar com os três de peso aí, tô aqui com a Lili. E aí, Lili, tudo bom? Tudo bem, Adilson. Oi, Cristi, Felipe, Vanessa, prazerzão. Obrigada aí pela oportunidade de falar sobre a nossa profissão, né, arquitetos, urbanistas. Vocês são muito mais do que isso, né? A Cristi transita no universo, né? Mas isso aqui é a beleza aí da nossa área, super, né, interdisciplinar. Vai ser uma delícia. Obrigada e vamos que vamos. Lembrando que esse episódio é um oferecimento da Roca Cerâmica e a gente vai agora para os e-mails, comentários e outras cositas más. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas más. Estou aqui com a Lili. E aí, Lili, tudo bom? Tudo bem. O último do ano, né? Sim. Episódio aí encerrando o ano de 2021. Vamos que vamos, né? Um ano ainda também intenso e difícil para todo mundo, né? Mas, se Deus quiser, caminhando aí para algum outro lugar um pouco mais normal, né? Vamos ver. Eu diria um pouco menos difícil que 2020, né? Nem sei, né? 2 anos acumulados, assim, né? O problema é que a ansiedade toma conta da gente, a gente fica esperando que a coisa aconteça, às vezes não acontece. É verdade. Às vezes não na velocidade que a gente queria. Exatamente. Também, né? Mas pra gente do ArchiCast, o ano foi excelente, né? A gente fez muito episódio, nossa senhora, muito episódio. Foi. Deu uma acelerada total, né? Sim. Assim, principalmente aí do meio do ano pra cá, assim, né? Um ano também, né? Que muita gente produziu muita coisa, ainda assim a gente conseguiu, né? Manter ali um grupo legal de pessoas ouvindo, ampliando também pra outros perfis, né? Investindo no nosso YouTube, né? Que tá evoluindo, né? Outros canais, assim, pra gente foi um ano intenso, sem dúvida, né? Muito produtivo. Foi, e digo mais, dando spoiler que janeiro tem excelentes episódios, a gente gravou alguns, e a gente não vai dar spoiler agora, mas fiquem atentos porque tá demais esse início do ano. Tem férias não. Né, assim, também tem bastante coisa, bastante conteúdo para compartilhar com vocês, né? Espero que vocês estejam relaxados para ouvir, né? Quem puder tirar férias também e tal, mas sem dúvida, né? Tem bastante novidade aí. Não, tava ouvindo que quando o podcast entra de férias é porque o mês passado foi de trabalho duplo, é mais ou menos o que aconteceu com a gente. Bom, Lili, como é que esse pessoal faz para entrar em contato com a gente? Olha só, a galera pode mandar e-mail para o contato
contato@arquicast.com. Nas nossas redes, né, o Instagram, mandar um direct pra gente, comentar nas postagens também, né, é uma forma de interação, da mesma forma lá no Face também. A gente tem o nosso grupo do Telegram, né, que é o t.me/arquicast, em que a gente bota conteúdos exclusivos lá, tem uma interação mais contínua também, é um lugar ótimo, assim, de debate. E no nosso site, no arquicast.com, sempre tem a aba lá de comentários também, que é um ótimo canal, assim, de contato com a gente, né. E claro, para ouvir a gente, a galera já sabe, assim, os diferentes agregadores aí de podcasts, né, outras plataformas de áudio, estamos no Spotify, no Deezer, no iTunes e no nosso site também, você consegue clicar e acessar todos os episódios. Bom, sem mais delongas, vou desejar aqui a todos vocês bom ano novo, que 2022 desengate aí esse freio de mão que foi 2021 e a gente deseja encontrar mais vezes com vocês para falar mais de arquitetura. É isso aí, agradecer também a galera, né, assim, de ter ficado com a gente durante aí 2021, os comentários, a interação, né, assim, pra gente é um grande estímulo e desejar especialmente muita saúde, luz e disposição para todo mundo, né? Isso aí, exatamente. Então, sem mais delongas, vamos lá pro cast e bom fim de ano para vocês. Bom, acho que a gente pode começar perguntando pro Felipe e pra Vanessa como é que foi decidir se graduar em arquitetura. Perguntar se foi uma coisa fácil, se foi difícil, já conheciam a profissão. Outro dia eu tava conversando com uma pessoa mais ou menos da minha idade e a gente tava falando exatamente sobre isso, né? Lá atrás, quando a gente escolhia uma profissão, não tinha muito essa história de entender qual que era a sua vocação, não tinha tantas opções, principalmente nos lugares onde a gente estava. Então era aquela coisa de entender mais ou menos ali o que se identificava e abraçar isso e vambora, né? E eu sigo achando de verdade isso até hoje, né? A gente não tem um dom para uma coisa só. E aí, quando eu entro numa profissão como arquitetura, eu enxergo de verdade que realmente a gente não tem um dom e aquela coisa assim, aquele momento em que você descobre que você está pronto para fazer uma coisa na vida. Porque a arquitetura te mostra, você estando lá dentro, a pluralidade de coisas que a gente pode escolher fazer. Então, na verdade, para mim foi uma grata surpresa. Eu entrei muito sem entender aonde que eu estava entrando e me deparei com um campo vastíssimo. Na época eu estava entre direito e arquitetura, né, campos bem distintos. Não venho de uma família que trabalha nessa área, não tive um contato, até tive uma grande influência, tal, o que é que você conhecia de verdade quando você chegou ali? Muito pouco. E aí eu tinha mais ou menos uma noção, aquela coisa assim, desde criança, de uma percepção muito grande do entorno, que é uma coisa que eu tenho até hoje. Eu entro num lugar, eu sei te falar como era o lugar, todos os mínimos detalhes, e poucas vezes eu lembro o nome das pessoas, enfim, eu lembro se eu já encontrei aquela pessoa, quantas vezes na vida, enfim, mas o lugar, essa percepção do entorno sempre foi muito forte para mim desde criança. E a faculdade só ampliou isso, né? Legal. Felipe, com você foi parecido? Mais ou menos. Eu sempre falo que eu nasci carnavalesco em Curitiba, o que é muito curioso. Eu tenho cadernos de desenhos de criança, já com 5 anos de idade, com carros alegóricos e fantasias. Enfim, uma coisa curiosa para Curitiba, vindo de uma família que não tinha tradição nenhuma dentro do carnaval. E eu fui crescendo sempre uma criança curiosa. Eu acho que sempre fui muito curioso, observador e meio artista. Minha avó é artista plástica e participou da minha criação e ofereceu muitas ferramentas para mim, para minha irmã e para os meus primos. Eu acho que teve muita referência da minha avó com pintura e escultura. Eu acho que tudo isso foi me formando uma criança e um adolescente dedicado às artes e com muita informação do mundo das artes. E na hora de escolher o curso, eu acho que a arquitetura era o que mais eu entendia que poderia abraçar isso tudo que eu já tinha de informação. E eu acho que acertei, porque assim como disse a Vanessa, a arquitetura nos forma pessoas observadoras e curiosas. Eu sempre falo, o arquiteto, ele é capaz de fazer qualquer coisa melhor do que qualquer outra profissão. Então, se um arquiteto for abrir uma padaria, certamente essa padaria vai ser talvez melhor do que as outras. Porque o arquiteto tem na sua formação essa ligação com cuidado, né, com os detalhes, com a observação na experiência. A minha infância, a minha referência me levou para a arquitetura e sou muito feliz porque eu acho que é a profissão certa. Eu acho que me encontrei muito bem na arquitetura.
Bacana, os dois reforçam aí, né, na fala essa visão que eu estava falando, né, assim, interdisciplinar, né, bem generalista da nossa formação e da nossa atuação, né, apesar de, às vezes, a educação do arquiteto ser muito relacionada a projeto, a gente sabe que, na verdade, a base de conhecimentos que a gente recebe nos habilita a trabalhar em diferentes campos, o Felipe aí é um exemplo disso, né. Agora, a gente é tudo suspeito aqui, a Cristi é a única que pode falar com uma certa imparcialidade aqui, né, sobre essa questão, então é para ela aí minha pergunta, né? O que você acha, Cristi, não sendo arquiteta, mas trabalha diretamente aí com esse universo da transformação, né, física e social do espaço? Quais suas impressões sobre a profissão, né, da arquitetura e do urbanismo, olhando aí com uma certa distância? E o que você diria que são as contribuições que a profissão traz, né, seja para a empresa, para a marca, né, para outras pessoas que trabalham com arquitetos? Uma visão de fora aí sobre a profissão, vai. Que responsa, né, Lili? Uma pergunta dessa. Mas vamos lá, assim, o que eu percebo? O arquiteto, como a Vanessa falou e como o Felipe falou, juntando essas duas histórias e a de vocês também, eu vejo essa pluralidade e essa interdisciplinaridade, né? Então, o arquiteto, ele estuda história da arte. O arquiteto, ele tá ligado à beleza, ele tá ligado ao bem-estar. Às vezes, quando eu converso, às vezes com clientes ou com próprios arquitetos, a gente conhece a história do mundo muito através da arquitetura, né? Ao mesmo tempo que o arquiteto tem essa missão de pensar no futuro das cidades, das moradias, olhar para o futuro, ele conta muita história. Então, é uma profissão que tem que entender o todo. Você tem que entender de pessoas, você tem que entender de antropologia, você tem que entender a história do uso da casa, a história das cidades, né? Como que isso funcionava. Então, a curiosidade, eu acho que foi o Felipe que falou isso, o profissional mais curioso, e aí falando, né, das mais diversas profissões, no mundo de hoje, ele consegue ampliar o olhar e usar a criatividade a seu favor, porque ele amplia o repertório, mas o arquiteto, se ele tem essa curiosidade, ele consegue traduzir para o futuro, olhando para o passado. Então, ele tem que ter uma rede neural ali um pouco diferenciada para fazer todas essas pontes, né? Olhar o que funciona, o que não funciona, referência, cultura e proporcionar o bem-estar das pessoas, né? Então, um exemplo que eu vejo agora, que a gente fala muito em neuroarquitetura, só para dar um exemplo. O arquiteto, bem ou mal, na história da arquitetura, ele já procurava usar a neurologia, né, de uma forma intuitiva, né? A neurologia comprova o que era estudado na psicologia, mas o arquiteto tem o pezinho lá. Eu vejo que sim, é um profissional muito multidisciplinar, ele influencia muito a sociedade, né, ao longo dos tempos. Ele desenha o futuro, ele ajuda a construir o futuro. Seja quando a gente fala de futuro das sociedades, futuro das comunidades, futuro das cidades, o futuro da casa, o futuro do morar, como a gente olha as relações, como a gente olha transporte. Então, é uma profissão muito ampla. Se o profissional está disposto a construir o futuro fazendo história, né, ele tem um campo vasto, né? Então, é uma profissão encantadora e no final de tudo, você ainda lida com belo, né? Com harmônico. Você sempre faz tudo pensando na solução e colocando a beleza junto. O que eu acho que é imprescindível, assim, né? Quando a gente olha, o belo, ele faz diferença. Eu vejo esse profissional como alguém muito completo, assim, muito à frente. Legal, muito bom. Perguntar para o Felipe e para a Vanessa, que eles trabalham em áreas... Vocês trabalham, claro, como arquitetos, mas vocês trabalham também com outras variantes dessa profissão, tipo cenografia, mobilidade, urbanismo. Vocês imaginaram que lá no início, quando vocês começaram a estudar essa profissão, vocês tinham a ideia de que ela teria esse leque tão grande de diversidade, de possibilidade de trabalho? Eu acho que eu vou começar, porque eu vou começar exatamente pegando o começo da sua fala. Acho que sem perceber, você falou assim, vocês trabalham como arquiteto, mas vocês trabalham também com urbanismo, cenografia, mobilidade, não tem o mas, né? É isso, a arquitetura não é trabalhar com arquitetura e mobilidade, e urbanismo, e cenografia, aí é que tá. É tudo isso. Então, dentro da arquitetura, a gente pode estar aí num nicho residencial, a gente pode estar na cenografia, eu posso estar no urbano, no paisagismo. É a amplitude da coisa, né? Que nos dá oportunidade, a capacitação
formação para estar trabalhando com tudo isso de forma igual, tá? Não estou mais capacitada a fazer isso ou aquilo, não. Obviamente que a partir do momento que você se especializa, você segue um lado e vai buscar um aprofundamento dentro daquele lado, mas é isso em qualquer profissão também, né? Então você passa a ser mais especialista ou generalista, enfim. Mas, voltando aqui na pergunta, para mim foi uma surpresa, sim. Eu realmente, quando eu entrei na faculdade de arquitetura, eu não sabia até onde isso ia me levar. Tanto que até puxando um pouco do que o Felipe falou, é engraçado, eu venho de uma família também de avó cheia de dons, assim, manuais, pintava, bordava, enfim, fazia de tudo, cozinhava divinamente bem. E eu tinha uma admiração profunda por tudo aquilo, mas eu não me achava em nada daquilo, não fazia nada disso. Então, mal sabia eu que o que eu trouxe de tudo aquilo foi a observação. Eu entrei na faculdade de arquitetura muito focada, talvez até no interior, em fazer arquitetura de interiores, porque era aquilo, o universo onde eu estava, eu entendia que iria me proporcionar aquilo. Inclusive, até comecei a faculdade em Minas, terminei em São Paulo, e aí entendi que a coisa era muito além daquilo e fui me especializar em urbanismo. Então, imagina, para quem pensava que ia simplesmente decorar uma casa, e hoje a gente está trabalhando com plano de cidades. Então, eu tive uma grata surpresa dentro da faculdade, mas respondendo, não, eu não imaginava lá no início aonde que eu estava entrando. Concordo com a Vanessa. E mais do que isso, eu descobri coisas que o talento que a arquitetura nos traz, né, que essas ferramentas que a arquitetura, que o curso nos traz, nem a própria faculdade foi capaz de mostrar. Por exemplo, a cenografia nunca foi abordada dentro do meu curso de graduação. Eu fui descobrindo sozinho, quando eu fui atrás do trabalho em cenografia, que as ferramentas que eu tinha como arquiteto eram absolutamente muito potentes para aquele trabalho. É que hoje em dia você tem muito cenógrafo que vem do teatro, mas eles não têm as ferramentas que o arquiteto tem de desenho técnico e modelagem. Então a gente sai na frente. Quando você pensa no mundo da ourivesaria, né, as joias todas, um detalhamento de joia. Eu sempre falo, do detalhamento de uma joia para o detalhamento de uma ponte, não tem muita diferença. O que muda é a escala, porque a complexidade do desenho está ali na peça. Então a faculdade de arquitetura, em 5 anos, é muito pouco tempo para apresentar tudo aquilo que a gente pode fazer. Mas eu entendo que é um curso muito rico e que abre os nossos olhos para isso. E daí vai muito do profissional ir atrás daquilo que realmente ele quer, aonde ele quer se especializar, o que ele quer aprender. Então, se ele é curioso e ele tem vontade, o arquiteto tem esse talento, ele tem essa formação e as ferramentas, como eu digo, para procurar fazer melhor aquilo. Então, o mundo da cenografia diz isso, da ourivesaria. Estou me aventurando a desenhar tapetes. Ao mesmo tempo que eu estou me aventurando, 18 anos que eu trabalho dentro do escritório do Jaime Lerner, com ele, né, e com a equipe dele. A gente faz bairros planejados, mas ao mesmo tempo que eu faço bairro planejado, eu também me lanço a desenhar tapetes. É isso, né? A arquitetura nos dá essa possibilidade. Então, é carnaval, é desenhar tapetes, é desenhar bairros, paisagismo. E a gente tem grandes arquitetos brasileiros que faziam isso com maestria, como a Lina Bobardi, como o Burle Marx, o próprio Jaime Lerner, que tem coleções de joias, que tem peças de teatro, que faziam direção de arte. Isso está dentro da nossa veia artística, né? Tem arquitetos mais técnicos, tem arquitetos mais artísticos, né? E a beleza, como diz a Cristi, né? O arquiteto tem que ter esse olho à procura do belo, né? Porque se a arquitetura não é bela, não adianta ela ser funcional, não adianta ela ter uma boa estrutura, mas se ela não for bela, se ela não emocionar, ela também não funciona. Então é isso. A arquitetura nos dá essa possibilidade. Não, e pegando um gancho aí, Felipe, na sua fala, fiquei pensando, você falou um pouquinho, né, sobre a questão da formação. Eu lembrei também, na hora que você falou de tapetes, o Christopher Alexander, né, que é um matemático e arquiteto aí que a gente usa como referência, que é um pensador da arquitetura, porque ele pensa sobre a profissão, pensa sobre a educação do arquiteto. Ele estudava os padrões de tapete para entender, por exemplo, metodologia de projeto, pra você ter uma ideia como é que o tapete já é, por si só, uma forma de conhecimento projetual, né? Faz todo sentido esse seu interesse, né? E é um tipo de organização espacial e de desenho muito própria também, né? De elaboração de início, meio e fim de algo a ser realizado. Ele falava muito sobre isso. A nossa formação, né? O Felipe ressaltou isso, eu também tenho essa sensação. É difícil a gente saber que há todo um universo em que a gente pode atuar, porque também logo que a gente entra e muito do que a gente aprende está relacionado à construção, né? Ao edifício, por exemplo, ao projeto voltado, né? Ao desenho
do edifício, que é uma grande habilidade, mas é também uma grande oportunidade de aprender a ter olhar, né, a aprender a construir projetos, né, assim, projetos mesmo de realização de qualquer coisa, né, seja eventos, seja joias, né, seja edifícios, seja bairros, seja cidades, seja arquitetura de interiores, né, é uma capacidade de realização, também de senso de oportunidade, digamos assim. Mas a arquitetura, assim, de uma forma geral, isso a gente vai percebendo ao longo da nossa vida profissional, né, após a formação, na hora que você percebe outras oportunidades. Mas não é muito, digamos assim, o peixe que se vende, né, dentro ali da nossa profissão. A gente tem, por exemplo, trazendo um pouco pro plano atual aí, né, de demandas da sociedade e tal, e a Cris mencionou isso, né, como é que a importância do profissional da arquitetura e do urbanismo, ele vai estar invariavelmente próximo a determinadas tomadas de decisão super importantes para o futuro aí das cidades, do meio ambiente urbano e humano aí, né, incluindo o meio ambiente de fato. Na história, né, os nossos arquitetos, principalmente aqui no Brasil, sempre estiveram muito associados a uma imagem desenvolvimentista, né, ao movimento moderno, que foi aí um grande movimento artístico, né, que envolveu a arquitetura, deu muito destaque ao fazer arquitetônico, ao construir, e também porque a gente estava num período de expansão urbana, né, tinha tudo a ver com uma questão política e econômica do país, que é um pouco o paralelo que a gente quer fazer com agora, né, então antes havia novas técnicas construtivas, o progresso, o crescimento urbano associado a uma ideia de progresso, né, a própria urbanização mesmo associada a uma ideia de progresso, novas capitais e tudo mais, e a arquitetura, os arquitetos muito próximos dessa macro-realização aí quase que nacional, né. A gente está num momento diferente, né, de alguma maneira os arquitetos, pelo menos desse ponto de vista aí das grandes realizações, não sei se perderam o protagonismo, ou então dividem esse protagonismo também com outro rol aí de profissões, né, mas a gente também tem outras demandas, né, talvez menos visíveis, né, mas mais complexas e delicadas. Quais pontos vocês acham que deveriam ser melhor trabalhados, assim, pelos arquitetos, ou onde eles deveriam participar mais que a gente ainda não está? Questões contemporâneas, né, da nossa qualidade urbana e que vocês acham que a profissão precisaria lidar com isso mais diretamente? A sensação que eu tenho é que a arquitetura brasileira ainda está perdida na escola modernista. E eu sinto dentro do meu trabalho isso, que eu sempre que proponho uma arquitetura nova, mais falando no sentido da arquitetura do que do urbanismo, eu tento resgatar aquela escola modernista da qual fez o Brasil ser absolutamente vanguardista em relação à arquitetura. Foi um momento em que o Brasil se mostrou para o mundo como vanguarda. Eu acho que a arquitetura brasileira ainda está presa. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, porque aquela arquitetura era fantástica, né? Mas ainda não percebo que a arquitetura brasileira encontrou um novo caminho disruptivo àquela arquitetura modernista de altíssima qualidade. Mas a gente percebe alguns movimentos e alguns arquitetos em busca de novas frentes. Mas falando um pouco da questão do urbanismo, que é onde eu estou inserido dentro desses 18 anos, dentro do escritório do cara, que eu vou dizer, o Jaime Lerner foi realmente o cara, porque foi um cara que enxergou a cidade para as pessoas de uma forma simples e transformou Curitiba no cartão postal do mundo. Por quê? Porque realmente foram estratégias baratas, com foco nas pessoas e no meio ambiente, de fácil execução, pouco onerosas, que rapidamente transformavam a vida das pessoas, né? Então, na parte de mobilidade, a criação das canaletas exclusivas, metronizando o ônibus, que hoje é absolutamente copiado para mais de 400 cidades do mundo hoje, copiam o sistema de Curitiba criado pelo Lerner, com essa ideia do ônibus e do transporte coletivo pela superfície, onde as pessoas com a qualidade do metrô conseguem se deslocar de forma simples, barata e conhecendo e vislumbrando a própria cidade. Na questão dos parques, como resolver a questão da drenagem urbana de forma simples? Em vez de criar grandes piscinões de concreto, como se faz em São Paulo, Curitiba criou parques, onde o espelho d'água dos lagos é o espaço onde você consegue reter essas águas das grandes chuvas. Então, isso foi aplicado para várias questões da cidade. Então, eu vejo que no urbanismo a gente tem hoje um vanguardismo, né? O Brasil é referência através do que o Jaime fez e de grandes outros urbanistas que estão fazendo hoje também. Eu entendo que a gente tem ali um momento de vanguarda. Na arquitetura, acho que a gente tem que encontrar, quem sabe, um caminho novo, quem sabe nas tecnologias. E eu vejo agora um caminho, a Cristi vai me ajudar a falar sobre isso, um caminho e um lugar para os arquitetos, que é o metaverso, que é uma linha nova de arquitetura que a gente vai ter que começar a pensar, onde os arquitetos, quem sabe, do Brasil tem um caminho bacana aí para trabalhar. A fala do Felipe foi perfeita, né? Acho que a necessidade sempre houve, mas em termos, como a gente fala, de campo de atuação, eu acho que
o urbano volta a ter um protagonismo que, principalmente para gente que não está nos grandes centros, isso deixou de ser olhado durante um tempo, tá? A gente percebe muito mais essa atuação de grandes arquitetos, como Jaime Lerner, enfim, muito dentro dos grandes centros, se a gente analisar no nível de Brasil, no tamanho que é o nosso país, né? E hoje o que eu percebo é que isso volta a ser protagonismo, ou passa a ser em alguns lugares, onde nunca foi antes. Então, essa necessidade do urbano, desse entendimento de que as pessoas precisam conviver nesse espaço e que isso tem que contemplar as questões de mobilidade, de uso de novas tecnologias, de sustentabilidade, de que isso tem que funcionar e de que a cidade é para mim, até porque eu penso que, assim, muitas vezes, dependendo da população, aí nem as pessoas tinham esse entendimento de que a cidade era para elas. Isso é uma coisa um pouco nova no Brasil. Então, não só como trabalhar a cidade, o projeto, mas o próprio entendimento da população do que é a cidade para ela. Então, eu acho que isso vem crescendo, esse tema vem sendo ampliado. Haja visto, por exemplo, o próprio jornal, vou citar aí, o Estadão, trazendo um caderno sobre mobilidade. Inicialmente foi colocado como um caderno e hoje é parte do Jornal do Estado de São Paulo, o tema mobilidade sendo tratado cotidianamente, né? Então precisou, imagina, num determinado momento de se criar um caderno específico para mobilidade para falar, gente, precisamos olhar para isso. Então eu acho que a gente está num momento muito fértil de atuação dos arquitetos nesse campo. E aí eu cito também, né? Bom, obviamente o Lerner, né? Não o conheci nem perto do que é a vivência do Felipe com ele, mas eu trago aqui também uma fala que é a do Yangel, que eu tenho uma admiração imensa e tive o prazer de conhecê-lo dentro do escritório dele, inclusive em Copenhague. Ele que escreveu A Cidade para Pessoas e ele fala em que momento a gente deixou de projetar para as pessoas. Então, eu espero aí que esse novo olhar não nos deixe perder o foco, que é o projeto da cidade para pessoas, né? A gente discute muito isso aqui também, né? Como é que os carros hoje estão perdendo terreno para o pedestre, né? E como os arquitetos estão enxergando isso é ótimo. Queria voltar um pouco essa reflexão também a respeito do nosso conselho, do CAL, que foi criado lá em 2011 e que antes os arquitetos estavam no mesmo guarda-chuva lá do CREA, né? Vocês acham que nessa última década, desde que o CAL foi criado, vocês acham que a profissão de alguma forma está sendo mais reconhecida pela sociedade em geral? Vocês acham que o CAL de alguma maneira é responsável por isso? Qual o ponto de vista de vocês a respeito disso? Adilson, só te atualizando um pouco, na verdade o CAL foi criado em 2010. 2011 foi um período de transição e 2012 passa a atuar propriamente dito como conselho, tá? Mas a criação foi em 2010, só para constar. Enfim, bom, é um conselho jovem, né, gente? Então, acredito aí que existe uma intenção de colocar a coisa no eixo, espero que tenha, né? Assim a gente tem que acreditar. O que eu sinto, pelo menos aqui, o que a gente vivencia no estado de São Paulo, ainda não percebi o foco na valorização do arquiteto, do trabalho do arquiteto propriamente dito, tá? O CAL aqui no estado de São Paulo, não sei se para vocês é a mesma coisa, tá muito ainda envolvido com questões ATIS, não que eu acho que a ATIS não seja importante, né, que são as questões de interesse social. O CAL tá muito envolvido atualmente até com questões de gênero, que também não vou dizer que não são extremamente importantes, mas eu não vi ainda uma ação forte e efetiva no sentido de valorização da nossa profissão. Ainda não vi. Eu não sei se eu tenho muito a acrescentar em relação à atuação do CAL. Confesso que não fico muito ligado nisso. O que eu posso acrescentar à Vanessa realmente é que a questão da valorização do arquiteto como um profissional é uma questão ainda muito delicada e que eu percebo dia a dia dentro do escritório, né? Como é difícil precificar o nosso trabalho e como é difícil convencer o cliente de que bom arquiteto merece receber bem. O trabalho do arquiteto, né, o valor por metro quadrado de um arquiteto custa muito menos do que o valor de um piso de qualidade da Roca, por exemplo, né, Cris? A gente vale menos que piso, a gente vale menos do que um projeto de uma cozinha. E não poderia, né?
O projeto de arquitetura funciona como um maestro, né, o condutor de um projeto como um todo, é o espaço, a criação do espaço. A gente tem que ser mais bem valorizado para que a gente possa pegar menos obra e pegar menos projeto e nos dedicar mais a esses projetos. Hoje em dia os escritórios precisam ter tantos projetos dentro da sua linha de produção para fazer com que os escritórios sejam saudáveis financeiramente, que a gente acaba, às vezes, não tendo o cuidado que a gente deveria ter com os projetos, né, com o detalhamento desses projetos. Então, se o CAL trabalhasse dentro dessa linha de valorização, que a gente pudesse ter uma valorização maior e que as pessoas que nos ajudassem a fazer com que os clientes entendam o valor do arquiteto, poderia ser bacana. Mas eu não consigo opinar hoje em relação à atuação do CAL Paraná, por exemplo. Ele está visando, na verdade, proteger a sociedade, né, daquele profissional, né? Então ele tem uma função muito de fiscalização, assim, né? Ele zela, na verdade, pelo bem comum ali, pelo bem social e de alguma maneira ajuda a regular a profissão nesse sentido, né? Talvez o IAB tivesse um papel assim mais importante nessa questão, por exemplo, voltado aos interesses da classe mesmo, né? Assim, da classe de arquitetos. Eu vejo o CAL numa função assim que está olhando mais pela sociedade, o que não quer dizer, pelo contrário, as coisas estão diretamente associadas, né? Que ele não deva estar trabalhando junto aos arquitetos, né? Para melhorar as formas de comunicação do nosso trabalho, né? Ajudar a gente a fazer essa ponte, né? Com a sociedade, explicando as diferentes formas de contribuição do arquiteto. Mas acho também que isso varia muito da atuação dele, né? De estado para estado. É de fato difícil falar de uma maneira mais geral, né? Eu entendo que foi uma conquista pra gente, de qualquer forma, porque é um canal através do qual a gente consegue conversar e se expressar, né? E mesmo isso sendo feito bem ou mal, dependendo das administrações, já temos aí, né, mais de 10 anos, né, de história, né, de diferentes direções, tem muito isso, as pessoas e os grupos envolvidos também influenciam, né, a forma como cada colegiado ali pensa e age, né, apesar de uma diretriz nacional, mas acho que é um canal fundamental, assim, porque pelo menos é um lugar de referência, né, para os arquitetos e para a própria sociedade, né. Mas também acho que, comparando com outros órgãos de classe, assim, com a mesma função ali, né, de fiscalização e regulação e tal, é novo, né? Então a gente também está aprendendo, eu acho, a trancos barrancos, né, digamos assim. Realmente, assim, não é algo incomum a gente ouvir falar que o CAL talvez não ajude tanto os arquitetos, né? Talvez um grande mal, um grande problema do CAL seja na comunicação com os próprios arquitetos. Eu acho que poderia melhorar isso mesmo. Até para saber, assim, quais ações que estão sendo feitas, né? O que o CAL pode melhorar na profissão. Eu acho que essa sintonia hoje não tá tão boa assim, mas assim, a gente tem que entender também, parte disso é porque o CAL é novo, como a Lili falou, né? A gente tem ainda um tempo para maturar e saber não só o que a sociedade quer da gente, o que o CAL pode ajudar nisso, né? E como a gente pode fazer com que, como uma entidade de classe, né, o CAL possa se fortalecer, que daqui a 10 anos a gente possa não só, assim, fazer um ponto crítico, né, que eu acho que é importante para fazer uma avaliação disso, mas também, assim, celebrar, né, que o CAL é uma conquista também, né? A gente sempre é associado com a ideia da prancheta, né? Como aquela coisa que a gente faz projeto, né? Desenhando, né? Aquele arquiteto que está sentado desenhando, imaginando um projeto, né? Mas a gente sabe que a prancheta ficou muito tempo para trás, né? A gente já não usa prancheta tem muito tempo, né? A gente usa muito computador, tem softwares muito avançados para ajudar a gente a fazer projeto. Então isso mudou muito nos últimos anos a dinâmica como a gente trabalha. Para vocês, a utilização dessas ferramentas novas, tanto para o trabalho quanto para divulgação e prospecção de clientes, vocês usam muito? Como é que vocês encaram isso tudo? É muito interessante, eu sempre me pergunto um pouco isso, porque quando eu comecei o meu primeiro estágio, no primeiro ano da faculdade, eu lembro muito bem que a gente apresentava para o cliente plantas, cortes, elevações e uma perspectiva feita à mão. Eram as ferramentas que a gente tinha para mostrar para os clientes e eles, de certa forma, entendiam o projeto, ou fingiam que entendiam. Hoje em dia, se você não apresenta um vídeo renderizado, o cliente não entende o projeto. E confesso que aqui no escritório, a tecnologia nos ajuda muito a produção da arquitetura. Eu hoje em dia trabalho dentro do 3D, dentro do universo 3D, dentro da plataforma BIM. O projeto se constrói em 3 dimensões, o que é certo, né? O mundo é 3 dimensões. A gente planifica o projeto em 2D para que ele seja executado, mas a criação, o projeto, né, a construção é em 3D. A tecnologia ajuda muito. O 3D tem ajudado muito a gente não só na questão da construção estética, como também na questão das tecnologias, da questão das tecnologias
tecnologias de sustentabilidade, insolação, ensaios de insolação, para que as fachadas tenham melhor condição, né, melhor conforto ambiental. Eu entendo que a prancheta ficou para trás, porém o desenho à mão ainda faz parte da minha rotina e acredito que da rotina de boa parte dos arquitetos. O primeiro momento, o primeiro ato da criação, ele ainda vem no papel, ele ainda vem em desenho. E depois desse desenho a gente já vai para o computador para ver se aquilo faz sentido, e o 3D daí já faz parte da nossa rotina, não só dentro do escritório, como ferramenta hoje fundamental de apresentação de projeto para o cliente, porque os clientes hoje têm uma dificuldade com a abstração do desenho 2D, das plantas em 2D, e a gente precisa hoje em dia mostrar, inclusive caminhar pelo projeto para ficar um pouco mais fácil de explicar o próprio projeto. Você fala, como que o cliente entendia antes que o desenho era feito à mão? Esse entendimento não tem fim, né? Porque aí você faz um desenho renderizado, aí ele vê o do amigo que tem um jogo de iluminação. Outro dia um cliente falou assim, mas se eu tivesse visto assim, que era um vídeo institucional do escritório que a gente fez, que era que tinha música e tal. Então, se o dele tivesse música e tal, ele teria tido um entendimento melhor. Não sei aonde que vai parar isso, né? As pessoas estão ficando mal acostumadas. Antigamente se entendia o desenho à mão. Hoje, a coisa tem que ter som, movimento, enfim. A tecnologia é tudo, né? É uma grande ferramenta. Inclusive, eu falo até em questões de gestão dos nossos escritórios. Então, gestão do tempo, diminuição de erro. A gente, no escritório, a gente está ainda implantando, não estamos 100% trabalhando com BIM. Mas muda completamente, assim, exponencialmente a capacidade de produção, a capacidade de se evitar desperdícios, de otimização. E eu acho aí que a gente caminha também para que a ponta do outro lado, a partir do momento que eu tenho um projeto onde eu tenho um nível técnico muito alto, eu acho que isso caminha cada vez mais para um sistema construtivo muito industrializado. E aí a gente às vezes se pergunta assim, mas e o que a gente vai fazer com a mão de obra, que a gente sabe que é muito forte, né, o uso da mão de obra na construção civil? Nós vamos, se Deus quiser, a gente caminha para uma capacitação maior, valorização maior desse profissional que está lá na ponta também, né, executando o projeto. E eu acho que o sistema industrializado vai trazer uma melhora, inclusive nisso, embora a princípio a gente fala, é assustador. Outras questões, enfim, que eu acho na tecnologia, que vocês colocaram aí até como ferramenta de divulgação. Isso é fantástico, porque eu acho que hoje qualquer um tem acesso a isso. Obviamente que em escalas diferentes, mas imagina um jovem profissional lá atrás, que estava se lançando no mercado, ele não tinha a chance de expor o trabalho dele numa revista, ou às vezes ele nem tinha um trabalho para mostrar, né? Obviamente. Hoje, através de uma rede social, você pode criar alguma coisa, né? Enfim, propor soluções e você tem aonde expor isso, onde isso está sendo mostrado. Outra coisa que ficou muito legal também, eu trabalho muito com capacitação, com as aulas à distância. E isso foi fantástico. O ano passado a gente trabalhou com capacitações no estado de São Paulo inteiro, depois Mato Grosso e agora o próximo ano já alguns estados do Nordeste também. Então, o que só é possível na forma, na velocidade com que está acontecendo, através da tecnologia, né, do uso dessas ferramentas. A gente falou um pouco assim da digitalização de algumas relações, né, sejam elas relações ali de comunicação mesmo, né, das empresas com os arquitetos, com os parceiros de toda a cadeia aí, né, da construção civil, com os próprios clientes finais, né, e também da digitalização ali das relações de trabalho mesmo, né, assim, como que eu apresento o projeto, como que eu gero o projeto, né, como que eu penso o produto. Então, eu queria ouvir um pouquinho da Cristi, assim, o que é para uma empresa, a onipresença, né, quase da digitalização dessas formas de fazer, né, na relação da empresa com os arquitetos, né, seja ali na comunicação mesmo, das ações da empresa, da divulgação, e seja também nas parcerias, de fato, nos processos de trabalho de vocês com os parceiros. Qual que é o papel da tecnologia e o que você pode comentar para a gente nesse sentido, Cristi? Tecnologia, ela está em todos os segmentos, né? E como que a indústria tem que olhar, e eu percebo que ainda é uma parcela pequena que tem essa antivisão de olhar lá para o futuro e falar, eu vou me preparar agora, porque muita gente fica esperando. Vou dar um exemplo que o Felipe falou agora há pouco. O Mark Zuckerberg mudou o nome dele para Meta, eu nunca ouvi falar de metaverso, agora eu vou pesquisar o que é metaverso, agora eu vou entender, mas isso aqui é muito novo, daqui a uns 5 anos eu olho para isso. No meu ponto de vista particular, você está atrasado.
o arquiteto, como ele participa muito de projetos embrionários, ele precisa da indústria dando esse suporte de tecnologia para ele. Então, quando eles falam, o BIM ainda é novo, o BIM eu estou implementando, eu estou começando a usar, eu tenho algumas pessoas no escritório que mudam, é que nem o Adilson falou, né? Quando a gente usava prancheta, né? Porque eu fugi da arquitetura, mas eu fiz um segundo grau técnico de arquitetura, então era a saída do nanquim pro AutoCAD. E agora a gente vê, você tem todos os softwares, né? Onde você faz o 3D, que ninguém mais consegue ler planta, porque a geração mudou, então a forma dela consumir conteúdo é diferente, né? Existe uma mudança mesmo de conexão cerebral, porque antes o olho era treinado para entender só planta, mas o cérebro é preguiçoso. Então, se ele pode ver um 3D, para que ele vai querer entender planta? Quando eles falam de BIM, qual que é o papel da indústria? Deixar tudo isso pronto. Eu preciso ter todo o meu portfólio digital. Eu preciso ter todo o meu portfólio pronto e deixar na nuvem para que ele possa utilizar no projeto dele. Porque se ele não tiver todos os modelos de todas as etapas do que ele for fazendo no BIM, ele não consegue entregar o projeto. Então, por exemplo, o BIM, particularmente na Roca, a gente começou a modelar os produtos em 2017. Então, era ainda um setor super embrionário, né? A gente chegou a fazer uma pesquisa e o percentual era inferior a 5%, né? Dos escritórios que já estavam prontos e trabalhavam só com BIM. E a gente tem uma estrada longa, né? Então, quando a gente vê esse amadurecimento da tecnologia, ela leva de 5 a 10 anos. E agora a gente está final de 21, a gente continua falando de BIM, a gente continua falando de iniciativas do governo. Tem países que aceleraram muito no BIM, como exemplo de tecnologia. Então, por exemplo, o escritório que trabalha com BIM, eles têm acesso livre para trabalhar com projetos de governo, você tem os benefícios disso. Então, eu vejo que além de ser um caminho sem volta da forma de trabalho dos escritórios, a gente tem uma grande força e uma grande necessidade em relação à sustentabilidade. Porque quando a gente fala de BIM, a gente fala em redução de desperdício. Quando a gente fala do Building Twins, que é você pegar os projetos atuais, né, as edificações atuais e modelar no BIM, é para você ter menos mão de obra, você ter menos desperdício de material, você ter essa cadeia pronta, né? Então, acho que a tecnologia não tem volta. É sempre mais difícil para a gente que teve o letramento, né? Que teve a alfabetização em outro software, né? E eu digo isso como profissional que está há 25 anos no mercado. Então, a nova tecnologia a gente tem que aprender, mas a galera nova já tem que sair com BIM. Uma outra coisa de tecnologia que eu vejo é, por exemplo, esse exemplo que o Felipe comentou. Quando a gente fala que o arquiteto, ele desenha cidades, ele desenha comunidades, o metaverso também faz parte disso, né? Esses universos virtuais, eles vão ser desenhados por quem? Porque a gente não vai viver dentro de games, então você vai precisar de projetos para os nossos avatares. Isso está longe? Tá começando agora? Tá, mas daqui a 5 anos você tem que estar pronto. E não começar a pensar nisso. Então se abre um novo mundo, literalmente, para os profissionais de arquitetura, porque já existem as profissões que existirão dentro do metaverso. Os arquitetos de mundos é uma das profissões. Então, quando a gente fala de tecnologia, a gente pode pensar no BIM ou a gente pode pensar em algo disruptivo que é o metaverso. A indústria tem que olhar, tem que dar suporte, tem que estar ao lado, tem que investir em ferramenta para oferecer solução para o profissional. Essa é a forma de apoiar. Porque o arquiteto, né, vocês todos aqui, vocês precisam de apoio, vocês precisam de solução pronta. Eu não posso ser uma indústria que não facilite o tempo de vocês, justamente por tudo isso que vocês falaram aqui. Que nem o Felipe falou, poxa, a gente precisa de tempo para se dedicar aos projetos. Se eu sou indústria, se eu posso fortalecer a classe, se eu posso mostrar a necessidade, a importância de você ter um profissional por trás de um projeto, se eu posso ajudar com tecnologia, eu acho que é papel da indústria também. Porque o profissional especialista, ele vai usar melhor teu produto. Vira um ciclo virtuoso, todo mundo ganha. Então, a indústria tem que investir forte e antecipadamente.
toda essa discussão que a gente fez das novas tecnologias, né, a gente está cada vez também criando um mundo mais complexo, não só para o mundo da arquitetura, mas para o mundo de todas as profissões. Ao mesmo tempo, rede social, por exemplo, né, tem um senso de urgência muito grande. Queria saber de vocês como é que é trabalhar, digamos assim, nessa corda bamba, que é atender às necessidades do nosso presente, ao mesmo tempo que você tem uma exigência muito grande de coisas acontecendo e também, assim, acompanhar tudo isso. Como é que é isso para vocês? Olha, eu acho que a gente sempre lidou com isso, né? O tal do prazo sempre foi o terror do arquiteto, desde quando a gente fez faculdade, né? A gente é formado com esse fantasma do prazo, da urgência. E eu acho que as tecnologias, primeiro existe essa urgência da gente se adaptar a elas, né? Depois desse pânico inicial de como eu me adapto, de como que eu troco a roda do carro com ele andando, né? Aí a gente entende o quanto isso passa a ser economia de tempo, o quanto isso passa a ser evitar desperdício em todos os sentidos, né? Então, desde o desperdício do seu tempo ali no escritório, alocado em determinado projeto, a uso talvez até a mais de profissionais, onde eu tinha que ter vários profissionais, hoje eu tenho que ter pessoas mais capacitadas para fazer, e depois na obra em si, né? Então, o uso da tecnologia vem para racionalizar e para nos ajudar nessa questão do senso de urgência. Agora, não adianta a gente querer pensar em alguma forma de educar o nosso cliente para ser menos imediatista, porque eu acho que a gente também acaba sendo como clientes com outros profissionais, né, que nos prestam serviço também. Não vejo como tirar isso, esse senso de urgência da sociedade de uma forma geral daqui para frente. Então, eu acho que é fazer uso da tecnologia, das novas realidades, para que a gente possa atender a isso. Porque é aquela história, se você não atende, tem alguém do lado que vai atender. Eu tô um pouco saudosista hoje. Eu queria fazer um complemento em relação à questão da tecnologia. Eu lembro do Lerner, quando ele entrava, quando a gente deixou de ter só pranchetas no escritório para ter os computadores, e ele ficava desesperado, porque ele falava, meu Deus, eu não sei o que tem dentro dessas caixinhas que vocês estão trabalhando. Porque ele falou, eu sou acostumado a viver no escritório, onde o que está sendo construído e o que está sendo pensado e projetado está exposto o tempo inteiro para todos. Então, todo mundo do escritório enxerga o que está todo mundo fazendo. E agora a gente fica, obviamente, dentro das nossas caixinhas, onde só a gente enxerga o que a gente está fazendo. Perdeu um pouco essa condição que existia antes de um arquiteto intervir no trabalho do outro dentro dos escritórios. E porque também existia tempo para isso. No primeiro dia que eu cheguei no escritório, no primeiro dia de estágio ainda, cheguei na mesa do arquiteto Fernando Canali, que é além de um grande arquiteto, um grande desenhista. Ele estava debruçado numa prancha a zero, fazendo uma perspectiva há mais de 2 semanas. Então ele levava mais de 2 semanas para fazer uma perspectiva de projeto. Esse tempo a gente não tem mais, né? A gente tem 2 semanas para fazer o projeto de uma casa inteira ou de um museu inteiro, quiçá, para apresentar para o cliente, né? Mudou muito essa noção de tempo. Eu vivo numa angústia, porque sempre eu tenho a sensação que estou atrasado. Estou eternamente atrasado, com tudo. Sempre com essa sensação que o cliente acha que a gente está demorando para entregar o projeto. A gente mudou radicalmente, muito rápido. Os processos mudaram radicalmente. A noção de tempo mudou muito rápido. Mas isso não é algo, Felipe, você acha que a gente também que traz, né, assim, o tempo do projeto, né? Quem é que define isso? Fico pensando assim, né? Quem é que tá botando esse chicote nas nossas costas, né? Assim, o tempo inteiro. Porque o cliente também se sente esgotado no seu trabalho, assim, ele é um profissional aí como nós somos e o esgotamento é geral, não? Eu fico pensando, de onde que tá vindo isso, né? É da sociedade em geral, né? Não é só no processo do projeto de arquitetura. Imagino que isso deve ser um fenômeno global. E ao mesmo tempo, assim, a qualidade, né, a busca da perfeição, assim, do melhor produto, do melhor design, leva tempo, né, assim, até porque não é a máquina que faz por nós, né, ela só nos auxilia, né, mas não é ela que faz. Se a gente pensar que antigamente, não faz muito tempo, que o arquiteto, ele fazia um projeto, ele morava no projeto, praticamente, morava na obra, né, ali na Bobardi, morou na obra do MASP, gente, ela se mudou, porque as coisas aconteciam lá e ela se dedicava exclusivamente a isso.
isso. Arquitetos de casas aqui de Curitiba também faziam a mesma coisa. Era uma casa por vez e o arquiteto detalhava a maçaneta da porta, detalhava o interruptor. E ele era mantido pela família pela qual ele fazia o projeto da casa, enquanto esse processo todo de projeto e construção não se terminava. E como eu falei já, hoje em dia os escritórios, para você manter um escritório, você tem que ter 10 projetos acontecendo ao mesmo tempo, se não mais, né? E daí você acaba se afastando dessa capacidade de detalhar com exclusividade para o cliente uma coisa especial, né? E como as demandas e as urgências são maiores, daí a gente tem que depender da indústria e da tecnologia para que isso dê certo, para que isso aconteça. Tempestade perfeita, entregar no prazo, coisa incrível. E a Cristi vê isso também, Cris, comandando aí, né, fazendo parte de um grande grupo que tem uma produção insana e sim, industrial, mas até na indústria que tem uma capacidade aí de geração totalmente diferente de um estúdio, de um escritório, apesar da gente quase trabalhar como maquininhas também, né? Você percebe esse esgotamento ou isso é um desafio? Como é que você vê isso aí, falando do ponto de vista de quem tem outra velocidade, digamos assim, né? É muito, né? As novas gerações, principalmente, elas não estão acostumadas a esperar, né? É tudo imediato, eles têm acesso. Vídeo meus filhos. Então assim, eu tenho filho de 11 anos, eles... Se a página rodou 3 bolinhas ali para abrir, ele já fala, vou para outro site. Esse imediatismo é por conta da tecnologia, né? Então a gente está imerso, a gente tem que parar para pensar que a gente vive acelerado. Porque o mundo digital, o mundo virtual, ele dá essa agilidade pra gente. E aí, quando a gente vai para o mundo físico, né? Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas às vezes eu fico pensando assim, tem uma pessoa na minha frente, numa fila de compras de alguma coisa, eu já falo, meu Deus, quanto tempo que eu vou ter que esperar? Meu Deus, você já fala assim, meu Deus, quanto tempo que eu vou ficar aqui? Tô perdendo tempo. E às vezes, sei lá, né? Leva uns 3 minutos. As pessoas, elas querem tudo para ontem. E isso estressa, né? Então, a gente entende isso dos clientes, né? Os clientes, como são pessoas que estão por trás das demandas, eles também querem isso. Eu acho que é muito assim, sentar para conversar. Eu falo muito isso, Lili, de sair do texto. Porque o WhatsApp, ele é uma bênção e é uma desgraça, né? Porque as pessoas não conversam mais. E às vezes... Se eu converso, se eu ligo, se eu tô falando com você, a gente consegue chegar numa solução. De tempo mesmo, de imediatismo, de projeto, né? Então... Ou de tolerância, né, Cris? Ou até de tolerância. Porque, por exemplo, eu tô passando por um projeto particular que é a construção da casa. E você tem que aprender que, às vezes, o prazo vai ser aquele maior, mas para ser bem feito. Às vezes, o detalhamento, você fala assim, quero para amanhã. Amanhã não dá porque não vou fazer bem feito. Você fala, então eu espero. É muito você trocar. Tá todo mundo acelerado, né? A indústria também sofre com isso. Por exemplo, a gente faz lançamentos de produtos anuais. Então a gente tem que comunicar, o ciclo é curto, a gente tem que passar todas as informações, o arquiteto precisa, todos os especificadores precisam, você precisa mostrar e ufa, né? Tipo, mostrou. Então eu acho que o cuidado ainda, e é um cuidado que eu tenho quando eu falo com o meu time, que é, ok, vamos fazer o mais rápido que a gente puder, mas vamos fazer com qualidade. Se a gente tiver que falar não e tiver que falar pro outro esperar, a gente vai ter que falar. Porque senão você fica, né, com esse estresse que o Felipe falou. A gente não pode acordar falando eu tô atrasado, né? Onde que a gente vai parar? Não sei. Reflexões desse mundo contemporâneo, né? Sempre atrasado. Também me sinto assim. Agora, para a gente fechar o nosso papo aqui, a gente viu que a experiência de vocês mostram que a nossa profissão é muito abrangente. Mas queria que a gente saísse daqui com uma recomendação ou um conselho que vocês dariam para quem ouve a gente, para que eles ampliem de alguma maneira o próprio conhecimento sobre a profissão, novas ideias que também vocês tenham aí, para passar para quem está ouvindo a gente. Eu tenho ministrado uma aula de pós-graduação de cenografia para arquitetos.
já há 3 anos. Tem sido muito interessante isso, porque os arquitetos, por exemplo, não sabem que podem ser bons cenógrafos ou nem imaginam que a cenografia é uma atribuição da arquitetura, né? Isso, como eu já disse, vale para outras coisas também. Então, se eu puder deixar um recado, principalmente para os estudantes de arquitetura e para os jovens arquitetos, que conheçam as possibilidades da profissão, né? A profissão de arquitetura, ela não está só no universo da construção, dos projetos de casa, edifícios. Existe uma gama infinita, desde a gestão de projetos e obras, quanto na parte mais da arquitetura, mais das artes. Então, para que essas pessoas conheçam as possibilidades e sejam sempre curiosas e observadoras, sempre que possível. Porque um bom arquiteto é aquele que tem referência, aquele que estuda o que está acontecendo no mundo. A criatividade é uma síntese de referências que nós temos. Nada se cria do zero. Então, quanto mais referência você puder ter, às vezes eu fico em alguns momentos que eu estou sem criatividade, não estou bom para trabalhar. Você falou, hoje eu não estou bom para fazer projeto. O que eu faço? Eu estudo, eu vejo o que está acontecendo no mundo, para que a minha cabeça seja nutrida de boas ideias e boas referências, para que na próxima criação eu possa trazer isso e possa criar algo contemporâneo, algo inovador, que tenha algum ineditismo. Então, pessoal, arquitetos e jovens arquitetos e estudantes, estudem, pesquisam, estejam com o que o mundo está fazendo fresco na cabeça para vocês serem realmente criativos e que possam fazer coisas novas para o mundo. Eu vou fazer um complemento a isso que o Felipe está falando, tá? Complementando o que a Cris falou sobre a questão de WhatsApp, tá? O que eu sempre falo no meu escritório para todo mundo, e é o que eu faço. Gente, lembra lá atrás, quando não existia o WhatsApp, nada disso, quando a gente estava começando a namorar, que a pessoa te ligava e aquilo era visto como uma prova de amor? Então, continua valendo até hoje, tá? Especialmente em época de WhatsApp, que a gente não precisa nem, né, ligar. Então, o cliente, quando você liga para ele, quando você dá aquela atenção, que você quer escutar a voz dele, que ele escute a sua, isso é prova de amor. E é isso que a gente faz no escritório, sempre que necessário, enfim. Sempre que a gente detecta que o cliente está precisando, muitas vezes a gente percebe, é de atenção, mais do que de solução de qualquer coisa, viu? Porque as pessoas são muito imediatistas, mas elas precisam muito de atenção. E então, eu sempre recomendo. Às vezes, só você vai lá, dá atenção, tá tudo certo. O problema é esse, né? É uma vertente do nosso trabalho que a gente não falou aqui, né? Que é ser psicólogo. É verdade. Tudo isso que o Felipe colocou, isso é essencial, tá? Mas muitas vezes isso acaba sendo o lado para o qual a gente olha mais. Porque a gente está acostumado com isso, né? Ou se cobra muito isso, de ter essa visão mais artística. A sociedade lá fora, muitas vezes, vê o arquiteto com um olhar muito romantizado disso, e a gente acaba formando uma bolha em função dessa visão unicamente incrementada, né, e enfatizada. Então, o meu conselho e até o trabalho que eu venho desenvolvendo país afora aí, né, conversando com o estado de São Paulo, Mato Grosso, agora Piauí, Pará, além da capacitação técnica, gestão. Isso é importantíssimo, gente. A gente não tem isso dentro da faculdade, a gente não aprende a olhar para os nossos... A gente não aprende a ter um escritório, né? A ter um negócio, a fazer gestão. E aí, quando a gente fala disso, a gente fala, inclusive, da questão de prazo, da gestão do tempo. Então, tudo isso é extremamente importante quando eu vou atrás de entender o que é fazer gestão do meu escritório. Gestão financeira, gestão de processos, né? Gestão do tempo, gestão de marketing. Então é importantíssimo. E o legal é perceber que cada vez mais eu vejo jovens arquitetos se preocupando com isso, né? Aliás, até porque na nossa época a gente nem existia isso. Hoje existem cursos de gestão voltados especificamente para a nossa área, que é uma área com muitas especificidades, né? Então não é a mesma coisa fazer gestão dentro do escritório e ter uma loja de qualquer coisa, ou enfim. A minha dica é, além da sua capacitação de como ser um arquiteto melhor, procure conhecer um pouco mais, ampliar a sua visão sobre a gestão. Cristi, sua vez agora de dar um conselho para quem é de fora, para nós arquitetos. Ai, gente, o povo vai ter que estudar bastante, né? Cenografia, gestão, e eu vou partir para um outro lado de humanas, né? Porque eu também trabalho com criatividade, porque marketing também é pensar em tudo junto, misturado. Começar a olhar para a neurociência. Por quê? Né? Quando a gente fala de neurociência aplicada à arquitetura, a gente está falando o quê? De entender de comportamento humano, né? Numa era de tecnologia em crescimento exponencial,
entender de humanos, né, e conversar com humanos, porque eu falo muito que o arquiteto, ele é o psicólogo do futuro, que constrói as casas, né? Olhar para a neurociência com carinho, olhar para os gadgets que existem para você conseguir identificar bem-estar nos ambientes construídos, e é para isso que a neurociência ajuda, né? A arquitetura se complementa à neuroarquitetura. Quando através dos equipamentos você consegue identificar com testes e com iluminação e com todas as variáveis de neurociência aplicada à arquitetura, o bem-estar, tem que começar a gostar disso, né? E isso inclui biofilia, cores, ciclo circadiano, uma série de variáveis, e esse briefing profundo para entender de pessoas. E eu colocaria algo que ainda é bem embrionário, que é começar a olhar para a biotecnologia aplicada à arquitetura, que é a biomimética, né? Como que a tecnologia cada vez mais vai permitir você se inspirar na natureza para criar edificações sustentáveis. Então essa é a minha dica para o pessoal ter bastante inspiração aí para 22. Bom, gente, para a gente encerrar o nosso papo aqui, a gente sempre faz aquela rodada de dicas que a gente dá e que a gente pede aos nossos convidados também. Então, vou começar a nossa rodada de dicas de hoje. Vou começar com nossos convidados. Deixa eu chamar a Vanessa para dar a dica dela. Vanessa, sua dica de hoje. Olha, minha dica ela é extremamente bairrista e eu acho que está muito ligada com essa nossa vontade de voltar a viajar. Não sei se vocês estão assim, mas eu, inclusive, tive na Roca, acho que o mês passado, né? E foi o meu primeiro voo durante a pandemia. Foi uma coisa emocionante. Eu vou juntar um pouco de tudo isso e assim, acho que para quem está aqui, de repente, parece uma coisa muito óbvia, mas eu percebo cada vez mais que não, e que muita gente não conhece, que quando vai, fala, meu Deus do céu, por que eu não vim aqui antes? Que é conhecer Inhotim. Eu junto essa questão de Minas, a primeira vez que eu tive em Inhotim, 6 anos atrás, um pouco mais, talvez, estava bem iniciando a coisa toda, inclusive conheci o Bernardo Paz, o idealizador daquilo tudo. Foi, assim, um encantamento, para mim foi um resgate do que é ser mineiro, foi um orgulho de Brasil. Você fala, meu Deus, como que existe isso, né? A proporção que isso toma perante o mundo todo, e muitas vezes a gente, o brasileiro, e especialmente o arquiteto, que tem que estar muito conectado com isso, não conhece Inhotim. Então a minha dica aí é de um roteiro cultural para a retomada das viagens, que é Inhotim. Aí aproveitando, né, gente, também para quem tá lá em Inhotim, conheçam Tiradentes também. Tiradentes em Minas todo é a minha paixão. É o lugar que eu falo, eu viajo, rodo a Europa e tal, volto pra lá e falo, gente do céu, isso aqui é o lugar para onde eu quero voltar. É sensacional, e inclusive é muito interessante, além de toda a questão, né, do lugar, da comida, da receptividade do povo mineiro ali naquilo. Interessante entender também, conhecer um pouco da história, até nas questões de cases de urbanismo, de política urbana que deram certo, e Tiradentes é uma dessas, né? Onde houve uma política de incentivo às vocações do município para que a coisa tomasse a proporção, houvesse um resgate da cidade, do orgulho mineiro e a busca que é hoje em dia, né, do mundo inteiro de conhecer aquele lugar. Então esse conjunto aí, Inhotim, Tiradentes, vale muito a pena. Felipe, sua dica? Eu vou dar uma dica de uma exposição que está acontecendo no Museu Oscar Niemeyer, e tem a ver com uma grande polêmica aí que agitou o mundo dos arquitetos, né, depois das declarações do bisneto do Oscar Niemeyer em relação à pintura dos gêmeos na fachada do prédio. Queria indicar essa exposição, que esteve em São Paulo, agora está em Curitiba, que mostra toda a capacidade desses dois irmãos de trabalhar com a arte urbana, e que mostra um pouco como a arte é importante também para as cidades. Então fica a minha dica, vale para todo mundo, não só para os arquitetos, mas para quem estiver aqui por Curitiba, para dar uma olhadinha nessa exposição maravilhosa. Cristi, sua dica? Como a gente falou hoje muito de criatividade, a minha dica de hoje é um livro do maravilhoso David Eagleman, que é Como o Cérebro Cria, o poder da criatividade humana para transformar o mundo. Os livros dele são maravilhosos, super fáceis de ler, e é a minha dica de hoje. Lili,
última dica, tá com ela aí? Tô com ela aqui e não é puxação de saco, é porque é bom mesmo, mas é do Jaime Lerner, minha dica, é o livro dele, da editora Record, que é o Que é Ser Urbanista, ou Arquiteto de Cidades, né? São memórias profissionais de Jaime Lerner em depoimento ao Antônio Carlos Vaz, da editora Record, e faz parte de uma série da editora que é o Que é Ser, que foi pensada principalmente para as pessoas em idade de definição profissional, uma série de explicações, né, sobre o que é a casa, o que é a universidade, o que é a cidade, o estado. Então ele fala sobre o que é ser urbanista, mas assim, como sempre falou, né, e o Felipe frisou isso, de uma forma simples, leve, de fácil comunicação e entendimento, né, que era uma das grandes habilidades aí do mestre Jaime Lerner, mas tocando em pontos fundamentais para entender o que é ser arquiteto e urbanista de fato, né? Então é um livrozinho leve, fácil e acho que é bem representativo aí do dia e do nosso tema. É isso. Olha, minha dica vai ser musical. Na verdade, não é exatamente musical, mas é um podcast que fala de música. Eu já dei a dica aqui uma vez, já, o Discoteca Básica Podcast, que fala da história de alguns álbuns importantes, seja internacionalmente ou seja nacionalmente. Por que eu tô indicando esse podcast de novo, né? Porque eles lançaram um episódio extra que é a respeito da gravação do álbum Get Back dos Beatles, que teve a série. Aí eu fui buscar um monte de coisa pra ver, né, sobre os Beatles, e tinha lá, o Discoteca Básica tinha lançado um episódio sobre o álbum Get Back. Então fica a minha dica, Discoteca Básica Podcast, pros ouvidos de vocês. Bom, deixa eu encerrar o papo aqui, agradecer a todo mundo que estava aqui com a gente. Primeiro agradecer a Vanessa. Vanessa, muito obrigado pela sua presença aqui. Volte mais vezes. É só chamar. Adorei. Tô pronta. Tô com a mala pronta, gente. Muito bom. Obrigado, Vanessa, pela sua presença aqui. Agradecer ao Felipe Guerra também. Felipe, volte mais vezes. Muito obrigado pela sua presença aqui. Foi ótimo passar essa tarde contigo. Que delícia conversar com vocês. Também tô pronto, é só me chamar. Muito bom, obrigado. Cristi, mais um. Eu vou fazer que nem eu faço com a Lili. Cristi, mais um. Mais um, Adilson. E já estamos aí com a pauta animada para 22. Vamos que vamos. Isso aí. Acho que agradece a presença aqui, Cristi. Lili, mais um episódio. Sim, ótimo. Numa data importante pra gente. Um papo super honesto e amplo também. Eu acho que foi bem representativo aí dessa mensagem, né? Que a gente também quer passar sobre a profissão e dos dilemas, né? As dores e as delícias aí de ser arquiteto e urbanista nesse paizão de Deus, né? Obrigada, gente. Foi muito bom. Isso aí. Então a gente volta na semana que vem com mais um episódio pra vocês. E até mais.